Olá pessoal, boa noite para vocês, que é o professor Renato Regis de História, e nós vamos fechar a última parte do vídeo aqui sobre islamismo. Eu vou deixando o vídeo rolando que às vezes eu entro para fazer alguns comentários e no final eu passo a atividade. Vamos lá? E mesquitas. A mesquita era o principal centro religioso da cidade. Eram grandes edifícios com torres muito altas. Não importa em que parte do mundo uma mesquita é construída, ela sempre está voltada para a cidade de Meca, para que os fiéis possam rezar nessa direção todos os dias de suas vidas. Uma das primeiras mesquitas foi a da cidade de Damasco, construída sobre as ruínas de um templo cristão. Essa mesquita serviu de modelo para todas as outras. As cidades na Península Arábica foram se organizando em torno da mesquita e do bazar. O bazar era um enorme mercado onde se poderia comprar qualquer coisa, desde frutas e temperos a tapetes muito bonitos. A mesquita, como foi dito, é como é chamado a igreja pelos muçulmanos, tá? A quem é católico evangélico fala igreja, né? Os judeus chamam de sinagoga e para os muçulmanos, mesquita. Agora vai falar dos bazares. Bazar é uma palavra árabe. Será que você tem um que combine com o meu casaco? O bazar era como uma pequena cidade dentro da cidade. Um local para comprar e vender, cheio de mercadorias surpreendentes, cores e cheiros. Mas não era apenas para comprar e vender. As pessoas se reuniam ali para discutir religião, política e, naturalmente, argumentar sobre os negócios. Todas as ruas da cidade começavam no bazar e iam até a periferia, fazendo com que o bazar fosse o coração de cada cidade. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo em outros lugares do mundo nessa mesma época. Vamos dar uma olhadinha mais de perto na expansão do mundo árabe para a Europa. Os exércitos muçulmanos saíam da Península Arábica e iam conquistando terras na África e na Península Ibérica. De lá, eles estavam prestes a conquistar toda a Europa. Os exércitos árabes pareciam invencíveis. A determinação e os soldados bem disciplinados derrotavam todos os povos contra quem lutavam. Mas em 732 houve uma batalha crucial que parou seu avanço na Europa Ocidental. E esta foi a Batalha de Poitiers. Os árabes lutaram contra o exército dos francos durante 6 dias inteiros, sem interrupção. Então, no 7º dia, a situação mudou. O exército muçulmano tinha tropas de cavalaria poderosas, vestidas com armaduras, enquanto as tropas dos francos eram, em sua maioria, soldados de infantaria com espadas, lanças e escudos. Apesar dessa desvantagem, os francos tinham um grande comandante, Carlos. Carlos conseguiu colocar alguns membros do seu exército atrás das tropas árabes e finalmente as derrotou. Devido a isso, ganhou o apelido de Carlos Martel, que significa martelo. O neto de Carlos Martel foi nomeado Carlos Magno. Carlos Magno estabeleceu uma aliança estratégica com o Papa que governava o Vaticano e o nomeou protetor da Igreja de Roma. Essa questão, gente, é porque se esses francos, que são os ascendentes dos franceses, antepassados franceses, tivessem perdido essas batalhas, os árabes teriam dominado, de repente, toda a Europa. E hoje a maioria dos países europeus, como Portugal, França, Espanha, que são católicos, ou Alemanha, Inglaterra, que são protestantes, uma espécie de evangélico de lá, eles poderiam ter sido conquistados pelos muçulmanos. Aí, nesse sentido, os próprios portugueses que vieram para o Brasil no ano de 1500 e eram católicos e transformaram o Brasil num país de maioria católica, poderiam ter sido muçulmanos. E poderiam ter vindo para cá e trazido a religião muçulmana para cá. Já pensou nessa possibilidade? Então, por isso que o Carlos Martel, depois o neto dele, o Carlos Marco, foi coroado pelo Papa, né? Porque eles lutaram pela religião católica contra a religião muçulmana. Com esse título e com sua fé cristã, Carlos Magno partiu para uma série de conquistas. Criou um vasto império que regia toda a Europa Ocidental, com total apoio do Vaticano. No próximo episódio, O Islã, segunda parte, As Mil e Uma Noites são uma enorme coleção de contos fantásticos do mundo árabe.
são encantadores contos de princesas se apaixonando por intrépidos aventureiros. Gênios que são capazes de realizar desejos, tapetes voadores, piratas lendários, fortunas estranhas e conquistas magníficas. São histórias dentro de histórias, dentro de histórias, interligadas entre si como um grande conto, enorme, infinito. Histórias que se passam em uma grande quantidade de países influenciados pelos muçulmanos na época. Arábia, Pérsia, Egito, Índia, até mesmo a China. O quê? Histórias dentro de histórias? Contos sem fim? Mas como é que pode uma coisa dessas? É isso aí, pessoal. Depois a gente vê o segundo episódio, vai falar dessas As Mil e Uma Noite. Por enquanto a gente para aqui, aí responde as questões que eu vou enviar agora, tá bom? Dúvidas, estou aqui.